Muito bem, amiguinhos, vejam vocês, estou aqui diante de uma incrível equação diofantina que caiu num teste brasileiro de seleção da IMO em 1997 e que nos pede para encontrar todas as soluções da equação seguinte, ó, P elevado a x é igual a 2 elevado a y mais q elevado a x. Onde P e Q, naturalmente, são números primos, né? X e y são inteiros positivos, e o x sendo maior do que um, né? Então, ele nos pede aí para investigar e resolver encontrar todas as soluções dessa belíssima equação, tá bom? Então, já de cara, a gente identifica que é possível reorganizar a equação de maneira que um dos membros, né, que seria aqui o p elevado a x menos q elevado a x, torne-se uma coisa fatorável, né? Porque a gente sabe fatorar essa diferença de potências que tem o mesmo expoente, né? Por exemplo, quando esse expoente é 2, todos conhecemos a fatoração da diferença de quadrados, né? A menos b a mais b. Quando se trata de uma diferença de cubos, nós sabemos fazer isso aqui, né? Enfim, só mais um exemplo para dizer qual é o padrão para quem não conhece e nunca viu essa fatoração, né? Isso é um produto notável aqui generalizável, né? Para qualquer expoente. E aí, para ficar mais ou menos claro o que que eu estou escrevendo por baixo das reticências aqui dentro do próximo parênteses, né? A diferença entre a elevado a n e b elevado a n sempre pode ser fatorada dessa forma aqui, a menos b vezes. Aí o que eu vou escrever aqui começa com a potência do a com expoente uma unidade menor do que o que está aqui fora, né? Então, a quarta menos b a quarta, esse fator da direita que começou com a ao cubo, né? E aí, a cada parcela eu diminuo um no expoente do a e aumento um no expoente do b. Então, aqui virou 2 um, que virou um 2 até que chega na última potência, que é a potência só do B, né? Enfim. Então aqui fica claro que o que eu estou escrevendo debaixo dessa reticência seria a continuação, né? A n menos 2b, a n menos 3b quadrado, etc, etc, até que chega no a elevado a 1b a n menos 2 e no b elevado a n menos 1, que é o último termo. Enfim, naturalmente, naturalmente, quando eu escrevo essa fatoração aqui, eu estou falando de uma soma de n parcelas, né? Soma de n parcelas. Na diferença de quadrados, esse fator é uma soma de duas parcelas. Na diferença de cubos, três parcelas. Na diferença de quartas potências, quatro parcelas. E assim por diante. Então, isso aqui é uma soma de n parcelas. Tudo bem? Então, isso vai ficar mais claro porque é que eu fiz toda essa introdução aqui nesse cantinho, né? Pois bem, porque 2 elevado a y é um número que tem uma propriedade muito interessante que o único fator primo desse número é o 2, né? Então, o que que nos interessa? Interessa investigar a paridade do P e do Q, né? Porque, assim, primos em geral são ímpares, a não ser o 2, né? Mas só que o P e o Q, nenhum deles pode ser 2, né? Porque para esse segundo membro aqui ser par, ou P que são ambos pares, ou P que são ambos ímpares. Se forem ambos pares, como são primos, ambos valem 2, eu teria zero do lado direito aqui, né? Zero aqui não pode ser potência de 2. Então, é claro que o P e Q são o quê? Ímpares, né? Eles são ímpares. E aí, pela minha fatoração ali, o que que vai acontecer? Eu vou poder escrever assim, né? 2 elevado a y igual a P menos Q, e aí começa essa segunda parcela, vai começar da potência x menos um, né? Depois vai para x menos 2q, etc. Até que chega no pq a x menos um e finalmente no, perdão, p que é x menos 2, né?
finalmente no QA x menos um, né? E aí é o seguinte, como P e Q são ímpares, cada parcelinha dessas que eu estou somando aqui dentro é um número ímpar, né? Ímpar, 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 ímpar. Então aqui você está fazendo uma soma de x parcelas ímpares, né? Agora, como esse fator aqui todo é um divisor de 2 elevado a y e ele é maior do que um, isso aqui tem que ser um número par. Para eu somar x parcelas ímpares e resultar um número par, só pode ser que a quantidade de parcelas seja par, tá bom? Então aqui nós já temos uma informação sobre o x. O x não pode ser qualquer coisa. O x precisa ser um número par, tá bom? Isso foi a primeira parte da brincadeira. Nós já descobrimos que o x é par. E isso é muito útil. Por quê? Porque quando o x é par, eu posso escrever o seguinte: eu posso escrever o x igual a 2z, né? Onde o z é um número natural, diferente de zero, claro. E aí é muito interessante, porque no que eu escrevo o x igual a 2z, né? Se eu trocar por 2z, fica assim: p a 2z menos q a 2z. Portanto, agora uma diferença de quadrados. Aí eu ganho outra fatoração, né? PAZ menos QAZ vezes PAZ mais QAZ. Então, ganhei uma outra fatoração para esse 2AY, né? E aí, é interessante a gente perceber o seguinte, ó, que, de novo, tanto esse PAZ menos QAZ quanto o outro fator, né? PAZ mais QAZ são potências de 2, tá? Por quê? Porque o produto deles é uma potência de 2. Claro, além disso, isso aqui é ímpar menos ímpar, portanto é par. Isso aqui é ímpar mais ímpar, portanto é par, né? Esses dois fatores são potências de 2 maiores do que um, né? Isso aqui é maior do que um, isso aqui é maior do que um, tá legal? Agora, perceba o seguinte, o que que eu posso falar, o que que eu posso falar do menor divisor comum entre esses dois fatores aqui, né? Uma coisa que o algoritmo de Euclides me permite fazer, quando eu estou calculando o MDC, é tomar um dos membros e somar no outro, né? Então, esse MDC fica inalterado se eu simplesmente pegar esse pedaço aqui, né, esse segundo número aqui, e somar o primeiro aqui, né? E, claro, manter o próprio número que eu acabei de somar, né? Então, isso aqui é igual a MDC entre. Por que que eu somei os dois fatores? Para poder cancelar esse que é a z, né? E ficar assim: 2p elevado a z e p elevado a z mais q elevado a z, né? Então, por que que esse MDC é interessante? Porque se são duas potências de 2, e inclusive, claro, essa potência aqui é menor do que a potência daqui, né? Claro, porque eu estou fazendo uma diferença e depois uma soma. É claro que essa aqui é menor. Então, como são duas potências de 2, essa com certeza tem que ser um divisor dessa daqui, né? Então, claro que o MDC aqui é um truque sujo, né? Porque eu sei que o MDC tem que ser igual a esse camarada aqui. O MDC desses dois fatores tem que ser o menor, né? Porque os dois são potências de 2. Enfim. Só que tem um detalhe. Esse númerozinho aqui, ó, perceba, o fator P, ele divide o P elevado a Z, né? Só que o P e Q, eles têm que ser primos
diferentes, né? Tem uma observação que eu poderia ter feito aqui desde o início, que é claro que se P e Q forem iguais, essa diferença dá zero, e zero não é potência de 2, né? P e Q são primos diferentes. Se eles são diferentes, é claro que o P divide qualquer potência de P, né? Mas ele jamais vai dividir o- uma potência de P somado com a potência de Q, né? Simplesmente porque o P não divide. Por quê? Porque eles são diferentes, são primos diferentes. E se o P, que é um primo, não pode ser fator primo disso daqui, então eu posso cancelar ele desse MDC, né? Enfim, então tudo isso que eu estou calculando é o MDC entre 2 e outra coisa, sendo que essa coisa aqui é um número par, né? Ou seja, conclusão, se eu acabei de ver que o MDC entre duas potências de 2 é o 2, é porque uma dessas potências é exatamente. Está até ficando curto de espaço aqui, né? Uma dessas potências tem que ser exatamente 2, tá? Então, uma das coisas que a gente acabou de descobrir com essa fatoração ninja aqui é que isso daqui é igual a 2, né? E como o produto é 2 y, esse outro pedaço vai ser 2 y menos um. Deixa eu escrever isso na próxima página. Então, o que que a gente descobriu ali? A gente descobriu que o menor dos fatores, a menor das potências de 2 tem que ser igual a 2 e a maior das duas potências de 2 tem que ser tal que o produto de 2 y, ou seja, a soma, né, o outro fator aqui, tem que ser o 2 menos um para que o produto dê 2 y, né? Então, o que que eu consigo? Eu consigo já, por exemplo, resolver esse sistema aqui, né? Fazer a soma aqui das duas equações. Se eu somar as duas equações, eu vou encontrar que 2A, 2 vezes PAZ é isso aqui, né? Então, pronto. O P elevado a Z acaba ficando igual a 2 elevado a y menos 2 mais um, né? E, finalmente, quando eu faço essa substituição lá no sistema, eu vou ver que para a diferença ser 2 o Q elevado a Z tem que ser 2 y menos 2 menos um. Agora, ainda tinha uma sutil informação aqui que a gente não parou para perceber, mas olha só. Uma diferença de potências com o mesmo expoente, dando 2, né? Isso aqui é um pouquinho raro, né? Porque, então, esse 2 que é a diferença de potências, ele vai ser igual a P menos Q vezes aquela fatoração toda lá da página anterior de novo, né? P a Z menos um mais não sei o que as potências, mais até o Q a Z menos um, né? Tá bom. Só que tem o seguinte, esse fator aqui, né? Esse fator aqui, se o total de parcelas é pelo menos z e cada parcela é pelo menos um, né? Então, claro que essa diferença entre P e Q é positiva e o z não pode ser muito grande, né? O z tem que ser maior do que ou igual a 2, portanto, né? Se aqui tem z parcelas, o produto disso com isso dá 2, o z tem que ser no máximo 2. Se o z fosse 2, o que que ia acontecer? Eu ia ter p quadrado menos q quadrado igual a 2. É claro que não tem dois quadrados perfeitos com a diferença igual a 2, né? Logo, o z tem que ser igual a 1. Então, esse z aqui é irrelevante, né? Na verdade, o tempo todo, o que eu tenho é 2 menos 2 mais um. É um primo. E 2 menos 2 menos um também é um primo, perdão, é primo Q, no caso. Por quê? Porque é P a z, mas o z é igual a 1, né? Então, aí eu tenho, né, um primo que é igual a 2 menos 2 menos um, né? E aí eu tenho que contar
um segredo aqui muito interessante. Aliás, dois segredos aqui muito interessantes, que são os seguintes, né? Então, eu vou até chamar de lema, tá? Porque é uma coisa à parte que a gente vai provar. Se 2 elevado a n menos um é primo, então n é primo, tá? Então a gente vai provar esse lema aqui agora. Por quê? Por que que ele é visível? Por que que a gente pode enxergar ele muito rapidamente? Porque dá para suspeitar que esse negócio aqui é fatorável, né? Vamos supor que você pega um n que é igual a um produto, tá bom? Produto de parcelas maiores do que um. O que que vai acontecer com o número 2 elevado a n menos um? Você vai poder escrever ele como 2 elevado a b menos um, né? Porque o n é igual a ab, né? Então esse negócio vai ficar assim: 2a menos um vezes o próprio 2a elevado a b menos um mais o 2a elevado a b menos 2, etc. Até o 2a elevado a zero, que é um, né? Então, para esse negócio aqui ser primo, se ele é igual a um produto de duas coisas maiores do que um, isso aqui vai ser um fator maior do que um, e isso aqui também vai ser um fator maior do que um. Isso é um absurdo, né? O absurdo vem de onde? Vem de eu supor que o n é composto, tá? Então, se potência de 2 menos um é primo, o próprio expoente tem que ser primo, né? Porque se ele for composto, eu posso usar essa fatoração aqui e ver que ele, na verdade, é múltiplo de duas coisas maiores do que um, né? Ele é o produto de duas coisas maiores do que um, enfim. Portanto, conclusão aqui para nós. Conclusão aqui para nós, o próprio expoente, né? Se isso aqui é igual ao número primo, que é o quê? O próprio expoente, né? Y menos 2 é primo, tá legal? É, Então, até aqui, a gente já descobriu que o y menos 2 tem que ser um número primo. Mas falta analisar essa equação daqui. E, na verdade, soma de potências também tem fatoração. Quando? Quando esse expoente aqui é ímpar, né? Na verdade, quando esse expoente tiver um fator ímpar, que é o que a gente vai ver a seguir, né? Então, vou escrever aqui outro lema para nós, né? Vamos chamar de lema 2. Lema 2. Se 2 elevado a n mais um é primo, então, então n é uma potência de 2, tá? Por quê? Porque o que acontece, ó? Aquela fatoração da diferença de potências eu também tenho para a soma de potências, mas eu só tenho para a soma de potências quando os expoentes são ímpares, né? Quando o expoente é ímpar, por exemplo. A ao cubo mais b ao cubo, eu posso fatorar assim, né? A quinta mais b à quinta, eu posso fatorar assim. Vamos ver se vai caber todo mundo aqui. É a quarta, né? Aí você vai fazendo o mesmo esquema de diminuir o expoente do A e aumentar o do B, né? A diferença é que você vai fazer isso alternando o sinal da parcela. Enfim, então já deu para perceber o que que eu vou dizer aqui, né? Que o A elevado a, digamos, um número da forma 2k mais um para ser ímpar, né? Mais b elevado ao número da forma 2k mais um vai ser o quê? Vai ser a mais b multiplicado por a 2k menos a 2k menos um b, etc. Lá no final, quando você vai alternando o sinal menos mais, quando você chega no A de expoente ímpar, ele está negativo, né?
B A2K menos um mais o B2K, B2K, né? Enfim, então a soma de potências com o mesmo expoente é fatorável também desde que o expoente seja ímpar, tá? Então eu vou usar esse fato para provar o lema, né? De que se 2n mais um é primo, então n é uma potência de 2. Tá bom, e como é que eu demonstro isso? Bom, seguinte, vamos supor que não. Suponha que n não é potência de 2. Não é potência de 2. O que quer dizer o n não ser potência de 2? Quer dizer que existe um p primo ímpar, né? Eu vou usar p porque eu já usei p ali atrás, já tem um p na equação original, né? Então, existe um, sei lá, um r, um primo ímpar r, né? P que é r, sei lá. Existe um primo ímpar r, tal que o r é um divisor desse n, né? Porque se o n não tiver fator ímpar, ele é potência de 2. Claro. Então, aí o que que eu vou escrever? Eu vou escrever que o n é igual a r vezes um certo k. E eu vou escrever o 2n mais um. 2n mais um, ele é o quê? 2 elevado a rk mais um. Portanto, ele é 2ak elevado a r mais um, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nessa identidade aqui. O pior é que eu já tinha usado k, né? Caramba. Eu vou chamar de outra letra, então. Em vez de k, eu vou chamar de, sei lá, L. 2RL, RL, 2AL, AR, pronto, né? Então, beleza. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o R, como ele é ímpar, ele é o nosso 2K mais um, nosso expoente 2K mais um. O A, eu vou trocar ele por 2AL. E o B, eu vou trocar por um, né? Então, aí, se eu transferir toda essa brincadeira aqui para cá, né? Isso aqui é o A, né? O 2AL, A2K mais um, que é o R, mais um. Pronto, então isso aqui vai ficar assim. O A mais B, que é o 2AL mais um, vezes uma porção de gente aqui, né? O 2A, ou seja, eu poderia até colocar assim as letras que eu substituí ali, né? Isso é AL mais um, e aqui vai ficar assim. A, como é que é? Acho que eu uso o próprio. Eu tô fazendo uma confusão terrível, mas eu acho que eu queria usar o A como 2AL. Ah, não, então isso aqui é A mais um, né? O A simplesmente é 2AL, então esse cara é A mais um, né? E aí fica assim, A, pronto, vai ficar A elevado a R menos um menos A elevado a R menos 2, etc., né? Menos A mais um. E aí, esse camarada daqui, com certeza é maior do que um, né? E esse aqui também com certeza é maior do que um. Portanto, isso aqui não poderia ser primo, né? Isso é um absurdo, né? O absurdo veio de onde? De supor que o n não era potência de 2. Portanto, está provado nosso lema. E aí, para que que serve o nosso lema? Voltando lá para o problema original, né? Servia para você ver o seguinte: então, pelo nosso lema, esse camarada aqui, né, que é o expoente, é uma potência de 2, né, pelo que eu provei no nosso lema. Então, fica assim: o y menos 2 é potência de 2, tá? Só que nós já tínhamos demonstrado, pelo lema anterior, né, que o y menos 2 é primo. Então, ao mesmo tempo, o y menos 2 é primo e é potência de 2. Qual é o primo que é potência de 2?
somente o próprio 2, né? Portanto, eu descobri que o y tem que ser igual a 4. Bom, o y tem que ser igual a 4. Pronto, eu já achei todo mundo. Se o y é 4, isso daqui é 2 ao quadrado mais um. Portanto, p é igual a 5. O q é 2 ao quadrado menos um, portanto, ele é 3, né? E o último personagem da equação que faltava era o nosso x, né? Lá no início. Só que o x é igual a 2z, e lá na frente eu descobri que o z é igual a 1, né? Portanto, o x é igual a 2. Pronto, a única solução possível da nossa equação é x igual a 2, y igual a 4, p igual a 5, q igual a 3, né? Enfim, de fato, se você jogar lá no problema original, né? O p igual a 5, o x igual a 2, o y igual a 4 e o q igual a 3, né? Realmente, 25 é igual a 16 mais 9. É só para a gente vislumbrar aqui a solução, né? Enfim, tá aí a resposta. E eu espero que vocês tenham gostado. É um problema um pouquinho longo, né? Talvez, mais longo do que eu previa. Mas é isso. Obrigado a quem acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.